Começa agora, Quarta com o Bispo, uma realização da Igreja Metodista da Quarta Região Eclesiástica e Secretaria de Comunicação e Marketing. Medo tens que o tentador te vá vencer. Luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti nascer. Amém. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Quero saudar a você, meu colega pastor, pastora, missionário, missionária, meu querido irmão e irmã que nos acompanha pelo canal do YouTube. Se você puder, deixe o seu like, o seu joinha e ajude a compartilhar este vídeo com outros irmãos e irmãs da nossa comunidade de fé. Nesta noite nós vamos falar sobre o artigo de número 15 de Religião do Metodismo Histórico, do falar na congregação em línguas desconhecidas. Do falar na congregação em línguas desconhecidas. Vamos antes ler o texto da Palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2. Nós estaremos lendo esse texto a partir do versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 7. A palavra de Deus nos diz: Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito,
das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. E o versículo 11 conclui dizendo: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Como nós os ouvimos falar na nossa própria língua ou nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Preste a atenção na expressão nas nossas próprias línguas. É interessante porque este texto e este versículo é considerado como derramamento do Espírito Santo, a promessa de Jesus. Mas como você pode observar, se você fizer uma interpretação deste capítulo 2, não houve ali uma manifestação de línguas espirituais, mas houve uma manifestação de línguas naturais de cada região ali representada. Então, esse é um detalhe extremamente importante e relevante nesse texto. Mas antes vamos ler também em nossos cânones o artigo de número 15 de religião do metodismo histórico. Esse artigo 15, ele nos diz o seguinte, ouçamos aqui a leitura deste artigo. É claramente contrário à palavra de Deus o costume da igreja primitiva celebrar o culto público na igreja ou ministrar os sacramentos em línguas que o povo não entenda. Línguas que o povo não entenda. Portanto, você já deve ter observado que nós, nesta oportunidade, não estamos aqui para falar de línguas estranhas no sentido de línguas espirituais. Mas esse artigo de número 15, do falar na congregação em língua desconhecida, está falando de línguas naturais, que hoje seria português, inglês, francês, alemão, espanhol. Nós estamos aonde? Estamos no Brasil. Então, no Brasil, o que este artigo quer dizer é que nós não podemos permitir que um pregador ou uma pregadora ele pregue em inglês, em espanhol, pregue em alemão, se não houver tradução ou intérprete. É exatamente isso que nós queremos falar em cima desse artigo. Então nós, quando hoje estamos dando continuidade aos estudos sobre os 25 artigos de religião, estamos no artigo de número 15, observamos esse detalhe. É claramente contrário à palavra de Deus e ao costume da igreja primitiva celebrar o culto público na igreja ou ministrar os sacramentos em línguas que o povo não entenda. Então nós, no nosso caso, no Brasil, falamos português. Então não podemos permitir que seja utilizada uma outra língua se não houver interpretação. O nome clássico que se dá à língua nativa de um país ou de uma localidade se chama vernáculo. Esse é o nome clássico que se dá à língua de um país. Então, o nosso vernáculo ou a nossa língua é a língua ou é o vernáculo português, a língua portuguesa. Vernáculo vem da origem latina vernáculos
e significa pátrio, puro, nacional, castiço, polido, purista. Mas basicamente nós pegamos esse significado pátrio ou nacional. Nós temos que aprender a valorizar a nossa pátria, a nossa nação. Valorizar a nossa pátria, a nossa nação, é valorizar a nossa língua, a nossa cultura, o nosso povo. É exatamente o que este artigo 15 está querendo nos dizer. É a compreensão e a importância da língua vernácula no culto, da língua da nação pregada no culto. A expressão língua vernácula é utilizada no 24º artigo de religião da Igreja Anglicana, de onde se derivou os 25 artigos do metodismo histórico. E esse, dentre eles, se derivou do artigo 24 na Igreja Anglicana. Na Igreja Metodista é o artigo de número 15. Então, nós observamos que lá também tinha 39 artigos. Nós temos apenas 25 artigos de religião. As missas na Igreja Católica Apostólica Romana, até o início da década de 1960, não eram celebradas na língua nativa dos países. Você sabia disso? Então, até a década de 1960, a Igreja Católica não celebrava as suas missas em língua nativa, no caso do Brasil, mas era em latim, como uma espécie de língua litúrgica, que era oficial na Igreja Romana. Então, se você perguntar, talvez para as pessoas mais antigas, os seus avós ou os seus bisavós, na década de 1960, eu não me lembro que nasci em 65, mas quem participava da Igreja Católica sabia que todas as missas eram na língua latina, porque o católico ele achava que era a língua litúrgica ou a língua oficial da Igreja Romana. Somente posterior é que foi ser retirado, essa prática na Igreja Católica. E isto ainda é uma tradição que não foi totalmente abolida dentro da Igreja Romana. Nos dias atuais, ainda há a prática da Igreja Ortodoxa Etíope de realizar as suas celebrações, melhor dizendo, na língua geês, por exemplo. Então, a Igreja Ortodoxa Etíope, ela até nos nossos dias atuais celebra as suas missas ou seus rituais na língua geês, que é uma língua também antiga, semítica, que se desenvolveu na atual região da Eritreia, norte da Etiópia, no Chipre, na África, como uma língua dos camponeses. E, posteriormente, a língua geês veio a se tornar a língua oficial do reino Axum e da corte imperial da Etiópia. Hoje, o geês permanece como uma língua litúrgica da Igreja da Etiópia, a Igreja Ortodoxa da Etiópia. Língua litúrgica por quê? Porque é usada na liturgia, na prática das celebrações, das missas na Igreja Ortodoxa Etíope. Assim, então, no entanto, na Etiópia, o aramaico ele é a língua do país e outras línguas locais também da Eritreia
e região do Tigre, na Etiópia. Então lá há outras línguas locais. A maioria desses países africanos, eles têm uma língua oficial, mas falam vários dialetos. Note que dialeto não tem nada a ver com gíria. Gíria é uma coisa, dialetos são outras línguas mais nativas e primitivas ainda. Então é um problema isso até hoje, nos nossos dias atuais, na África, né? Então, nesta oportunidade, quando estamos aqui para falar desse artigo de número 15, que nós, metodistas, cremos que não devemos permitir que nenhuma pessoa, pastor, pastora ou nenhum pregador fale em outra língua senão o português. Quando falar em inglês, em alemão, espanhol, coreano, qualquer outra língua, que haja um tradutor ou tradutora, que haja alguém para traduzir para o povo, para que tudo que for pregado seja entendido, ou seja, do entendimento do povo que ouve. É basicamente o que esse artigo de número 15 de religião do metodismo histórico quer nos dizer. Essa prática, ela dificulta extremamente a compreensão popular, pois é utilizada uma linguagem restrita, onde há um desrespeito à língua nativa e ao povo do país onde a igreja está inserida. No caso, por exemplo, da igreja romana, que fazia as suas missas em latim, era um desrespeito à língua do povo daquele país. No caso do Brasil, um desrespeito à língua portuguesa. Se eu estou no Brasil, a língua oficial do Brasil é o português. E se eu utilizo uma outra língua, eu estou desrespeitando a você ou ao povo brasileiro se não tem uma tradução. Deve ficar bem claro isso. Isso foi transformado em uma grande luta dentro do movimento da Reforma Protestante, pois os reformadores buscaram uma leitura vernacular da Bíblia, que deu origem às diversas traduções do Antigo e do Novo Testamento em várias línguas. Até então, antes da Reforma, não havia a tradução da Bíblia para as diversas línguas. E a Igreja Romana, ela dominava tudo e, além disso, ainda usava o latim, que não é uma língua original dos povos bíblicos, porque a língua original dos povos bíblicos no Antigo Testamento é o hebraico e no Novo Testamento o grego. Então isso causava uma grande confusão. E Martim Lutero e os grandes reformadores da igreja fizeram as primeiras traduções da Bíblia. No caso de Martim Lutero, a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Ele era alemão. E assim, então, sucessivamente, outros tradutores foram traduzindo a Bíblia para a linguagem daquele povo. Hoje nós temos, por exemplo, a nossa Bíblia na língua portuguesa. Mas vale a pena destacar que o original da Bíblia não é no português, é hebraico e grego. Então, nesse sentido, nós temos que também ter cuidado com as traduções, porque muitas traduções não são fiéis aos textos originais. É muito importante utilizarmos uma tradução que se aproxime mais do texto original. Uma palavra na língua hebraica, ela tem uma conotação muito mais profunda do que na língua portuguesa. E isso, então, foi algo observado pelos reformadores da igreja. E segundo dados da Sociedade Bíblica do Brasil, nos dias atuais, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é traduzida
em mais de 2.400 línguas diferentes. Mais de 2.400 línguas diferentes. Eu tenho aqui na minha biblioteca uma Bíblia em coreano, eu tenho uma Bíblia em inglês, eu tenho uma Bíblia original em grego, que está aqui, ó, Bíblia original em grego, e tenho traduções próximas do hebraico, tenho uma Bíblia original também em hebraico, que está aqui, cadê ela? Aqui, ela está aqui, né? A Tenac. Então nós temos mais de 2.400 traduções da Bíblia. Vamos dar uma parada por aqui e vamos orar. Eu espero que você tenha entendido, resumidamente, nesta primeira parte do artigo 15 de religião, que estamos falando do falar na congregação em línguas desconhecidas. Nós não estamos falando nada relacionado a línguas espirituais, mas línguas nativas. É isso que nós estamos falando. Na próxima semana vamos dar continuidade a esse estudo, mas quero deixar claro que do falar na congregação em línguas desconhecidas ou significa que nós, brasileiros, falamos a língua portuguesa. E quando seguimos este artigo, não devemos permitir que haja pregadores ou pregadoras em nossas igrejas falando inglês, francês, alemão ou espanhol, se não houver tradutor, ok? Não é proibido falar em línguas estranhas, mas não é disso que nós estamos falando nesta noite. Na próxima semana vamos explicar mais detalhadamente isso. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos pela vida do teu filho, da tua filha, por podermos hoje ter esta grande bênção de ter a Bíblia traduzida em mais de 2.400 idiomas. Embora nós sabemos que ela não foi escrita em português, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento é escrito em grego, mas é uma grande bênção ter a Bíblia traduzida para a língua portuguesa. É uma grande bênção ouvir mensagens em nossa língua, dentro do nosso contexto e da nossa cultura. Então abençoa cada um de nós, este teu filho, esta tua filha, para que haja entendimento, compreensão, estudo e sabedoria, para que o teu filho, a tua filha, possa receber a pura e santa palavra de Deus na sua mente e no seu coração, para que não possa pecar contra o Senhor. Assim eu abençoo esta vida e oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero convidar a você e sua família para participar conosco nesta sexta-feira da nossa vigília regional de oração. Hoje é quarta-feira, então nessa sexta-feira a nossa vigília regional de oração, ela vai acontecer a partir das 9 horas. Então, no dia 24, nessa sexta-feira, a partir das 9 horas, você é o nosso convidado para orar conosco a partir das 9 horas ou das 21 horas por este mesmo canal do YouTube. E esta vigília, ela será dirigida pelo Distrito Norte do Espírito Santo, sob a responsabilidade do pastor Marcelo e demais pastores e pastoras desse distrito e que irão participar. Venha participar, venha orar conosco. Deus te abençoe, um bom descanso, que a graça e a paz do Senhor esteja com você e sua família. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Amém.
Descansou a alma, eis o Senhor ao lado, paciente leva e sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado, Ele não muda o teu fiel Jesus. Prossegue, ó alma, amigo celestial, protegerás teus passos no espinhal. Prossegue, ó alma, amigo celestial, protegerá teus passos no espinhal. Prossegue, ó alma, o trilho é estreito, escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora, Deus, no teu futuro, que esse mistério há de aclarar sem fim. Confia, ó alma, sua mansa voz, ainda calma o vento e o mar feroz. Confia, ó alma, sua mansa voz, ainda calma o vento e o mar feroz. Confia, ó alma, a hora vem chegando, irás com Cristo teu Senhor morar. Sem dor, sem mágoas gozarás, cantando as alegrias do celeste lar. Descansou a alma, agora pranto e a dor, depois o gozo, a paz, o céu de amor. Descansou a alma,